A gente esqueceu como é que é o pedra, papel e tesoura. Primeiro tu tem que dizer. Papel ganha da pedra. Porque enrola a pedra. Tá. A tesoura ganha do papel. Tá. E aí faltou quem? A pedra ganha da tesoura. A pedra ganha da tesoura. Ficou horrível isso. Vamos. Vai ser cortado. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Tu ganhou. Começa, bora. Bem-vindos. Estamos aqui com o nosso episódio piloto de Profcast, entre o público e privado. Eu, Patrícia Amaral e Thaís Cidade. E eu, a Thaís Cidade. Ambas professoras. Professoras, rede privada. A maior parte do nosso tempo de trabalho foi da rede privada. Pensamos em fazer um podcast, já que tá em voga, né? Estamos fazendo. Pensamento viração. Então estamos aqui agora com você para falar com a gente sobre o mundo da sala de aula. O mundo de ser professor e ser aluno nos dias de hoje. O nosso objetivo é a gente tentar passar para o público, né, para o público em geral, ou um público focado na educação, o que de fato acontece na sala de aula. Porque a gente ouve muito falar sobre educação, as pessoas conversam muito sobre educação, palpitam muito sobre educação, mas será que essas pessoas sabem de fato o que acontece lá no nosso chão de fábrica, né, na nossa sala de aula? Entre quatro paredes de sala de aula. Exatamente. Entre chão e teto. O que será que acontece lá? Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que os próprios professores. Então, a gente quer um espaço que represente o corpo docente do Brasil, principalmente os do Rio Grande do Sul. Nós estamos na cidade de Canoas, mas nada nos impede de expandir. A gente também já atuou bastante na Grande Porto capital, Alegre. em Porto Alegre, então tem aí... Na região metropolitana também. Dentro, não só da nossa vivência como professora, Canoas, Esteio, Sapucaia, Porto Alegre, Gravataí. Nós temos também professores que serão convidados e que estarão conosco nos próximos episódios e que vão trazer cada um a sua experiência do público e do privado, não apenas uma visão da educação, né? Então essa é a ideia do nosso podcast, é trazer até um sentido um pouco duplo, assim, do público e do privado. Tanto a educação privada, as diferenças, né, da educação privada e da educação pública do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, quanto a vida pública do professor e a vida privada do professor. Aí é que vai ser engraçado, né? Aí vai vir, porque assim, ó, a gente quer debater educação, iremos fazer isso, vamos dar a visão do professor, vamos abrir de vez em quando espaço para alunos, sim, vão ser momentos bem específicos e pontuais, mas existirão. Mas também brincar com essa situação. Existe todo um peso em cima que tem que haver, tem que ser discutido, né, sobre a profissão, sobre a importância do educar, mas também a gente precisa brincar um pouco com isso, porque cada um tem muita história para contar. Muita. E tirar um pouco do peso, né, dessa questão da educação em si, porque a educação ela lida... É muito humano, né? Porque o nosso capital é humano, mas ela lida também com questões muito complicadas, que são os números da educação, né? Toda essa questão, por exemplo, dessas provas que qualificam a educação. Será que nós estamos preparados? Os nossos alunos estão preparados? E caso eles não estejam preparados, como é que a gente pode trabalhar isso de forma melhor, né? Também dar algumas dicas para professores, né? Com algumas questões, por exemplo, de domínios de turma e tudo mais. Mas o nosso primeiro episódio... Vamos falar um pouquinho do nosso primeiro episódio? Sim, podemos. Podemos dar um spoiler. A gente vai dar um spoiler. São duas professoras, uma da rede pública e outra da rede privada. A gente vai querer fazer essas dobradinhas sempre que possível, né, Paty? Tu quer dizer os nomes delas? Pode ser. Uma é a Fernanda e a outra é a... E a outra é a Lisiane Murlick. Fernanda Pérez. Duas craques da educação. Elas são excelentes também, têm uma grande trajetória, né? Uma longa caminhada na educação. E
a gente vai ouvir as histórias delas. Nós estamos aqui, nós vamos, na verdade, gravar os 2 episódios um atrás do outro. A gente está fazendo esse piloto, né? Porque é o primeiro, para que vocês possam entender o que virá, né? Nossa ideia é termos um episódio por semana. Vamos ver se a gente consegue, porque a vida de professor não é fácil. Então, a gente tenta, está no nosso plano. Tá que nós já mudamos várias vezes. E que de ontem para hoje já mudamos tudo, mas então tudo pode mudar. Esperamos que uma vez por semana vocês possam contar com a gente aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Tá, eu vou aproveitar que a Paty falou justamente esse início aqui, né? Falando, ela disse para vocês prestaram atenção. Ela falou que a gente começou ontem. Vai cair na prova, hein? Presta atenção. Se vocês prestaram atenção, ela falou que ontem a gente estava debatendo sobre isso. Sim. Mas, Paty, eu vou te fazer uma pergunta. Ai, Primeira pergunta desse podcast. Gostaria que tu explicasse para o nosso público como surgiu a ideia do podcast. Ficou assustada. Puxa vida, fiquei... Vai me fazer uma pergunta de história. Ai, socorro. Nós não falamos de que nós somos professoras. Não falamos. Tá, primeiro... Vou começar, de repente, por isso? Pode por ser. Essa parte? Depois a gente fala de onde surgiu a ideia. Tá, sou professora de português, língua portuguesa, redação, literatura. E a ideia veio justamente porque toda vez que há um encontro de professores, e nós temos muitas amigas professoras, a gente sempre acaba falando sobre educação. E tudo num ambiente muito privado. Nosso, entrou o privado aí de novo. Essa palavra privado e público vai entrar de diversas formas nos episódios, em diferentes contextos e significados. Então, agora, estava eu rolando feed do Instagram e vi uma postagem sobre podcast. E pensei, quem sabe um podcast sobre a educação, sobre a vida do professor, sobre as coisas que a gente passa e ninguém imagina. Porque os pais têm a sua realidade que o aluno traz para casa. A gente, quando se reúne para falar sobre sala de aula, sobre escola, ninguém imagina. Então, um pouco disso, uma parte muito divertida. Quem é que veio na minha cabeça? Quem é a única pessoa que poderia topar uma maluquice dessa? Seria capaz. Então, assim, foi o mesmo passo que veio a ideia do podcast, já veio a imagem da Thaís na minha frente. Que aí, né, entrei em contato e... Não, a gente tava conversando. A gente foi tomar um chimarrão. A gente foi tomar um chimarrão. E aí tu falou, vou te fazer uma pergunta. Isso. Nem eu lembro direito como é que era. É que de história eu sei bem. Gente, então assim, eu sou a Thaís, sou professora de história, sou, então, historiadora. Não que eu conte muitas histórias, né? As histórias que eu conto são bem verídicas. São verdadeiras. São verdadeiras. Não sei, hein? Com fatos históricos, comprovações históricas. Mas é claro, né, que a gente tem que dar aquela pimentada nas histórias, trazer o lúdico para a sala de aula, né? Porque imagina vocês, né? Sala de aula, o cara já está cansado, aí vem lá o professor e fica falando sem parar. Não, daí a gente tem que dar uma animada na coisa. Mas, enfim, eu e a Patrícia, a gente se conhece há muitos anos. A educação nos trouxe a gente se conheceu. Amizade. Eu nem era professora. Mas a nossa amizade, a gente se conheceu nas escolas. Né? Sim, tu trabalhava na escola que o meu filho estudava, a gente se via pelo corredor. Mas a gente não era amiga. Não. Mas aí depois a gente não jogou vôlei juntas. A gente estreitou amizade. Depois a gente jogou trabalhou juntos. Não podemos. Tá. Corta. Opa, também tem que cortar. Droga! Não precisa cortar. De repente a gente bota Tá. Mas assim, a Paty falou uma coisa muito importante sobre a história desse podcast, né? Dessa ideia. Porque a gente quer falar da vida do professor e, assim, poucas pessoas conhecem a vida privada do professor. Aquelas tantas coisas que o professor deixa de fazer porque está trabalhando. Aliás, existe um grupo muito seleto de pessoas que, sim, conhecem a vida do professor, que é a família do professor. Né? E, inclusive, os filhos dos professores. Na casa. Na Porque casa. Nem a família, tipo primos, tios, Não, pessoas que... Só quando a gente deixa só de ir tão nas coisas da família. da casa que vem o cotidiano, né?
E quantas vezes também, isso eu acho muito importante a gente levantar nos programas, a questão da gente ter que dividir, às vezes, a atenção da nossa família, dos filhos, com o nosso Sim. trabalho, nossas demandas diversas, Sim. que são muitas realmente, né? Mas, enfim, e eu quero agradecer aqui publicamente a Paty por ter me convidado. Eu sempre quis, assim... a minha ideia também era fazer um podcast, mas eu nunca teria essa coragem se não tivesse de mão com a minha amiga. Ela já faz naturalmente. De mão com a minha amiga. Deixa eu contar uma coisa para vocês. uma particularidade bem Uma coisa privada. fora do combinado. Nós duas. Fora, fugir do script. Tchau, script. Não quero saber. Ela é tão boa no que ela faz. Ela é tão boa como professora de história. Que uma vez nós indo juntas para uma escola, que nós trabalhávamos juntas, obviamente, né? A gente passou por uma situação no trânsito. E alguém cortou, a gente ficou indignada, alguma coisa assim aconteceu. Aí chegamos na escola muito bravas, né? Olha, onde é que... Sala dos professores. Tá aí uma outra coisa que vocês vão saber. Sala dos professores. As tretas da sala dos professores. Chegamos lá, e aí, alguns já estavam sentados, e eu contei, aconteceu tal e tal coisa, e a Thaís demorou um pouquinho para chegar. Quando ela chegou, ela começou a contar a história que eu recém tinha contado para eles. E eu já tinha sentado, ela chegou de pé falando. Ela começou contando a história e eu parei, eu comecei a olhar assim para ela, tipo, que legal essa história. Não, era a história que eu tinha vivido junto, eu tinha acabado de falar, mas ela contou de uma forma que foi uma coisa muito, muito louca. São assim, técnicas, muito, as técnicas da educação. Então, assim, como é que eu ia contar com outra pessoa? É ela, né? Então, que tenhamos bons momentos aqui, momentos agradáveis, não só para nós, porque essa é a ideia, que a gente se divirta aqui. A gente quer se divertir que a também. gente divirta vocês também, que a gente também tenha momentos sérios, que a gente leve algo de produtivo dentro desse meio que nós vivemos. Com A mais reflexão, leveza. né? Reflexão a gente quer refletir leve. sobre educação. E a gente quer que as pessoas que estão na educação participem dessa reflexão. Isso aí. Quem são as pessoas que estão na educação? Professores, alunos, pais, todas as pessoas que trabalham no ambiente escolar ou que se preocupam muito com a nossa educação, estão com a gente. Vocês vão gostar. Vão gostar. Profcast, aqui vamos nós. Iniciamos.